Hoje é culto de missões. E quando nós falamos em missões, nós estamos falando numa ação que bate no coração de Deus. Nós estamos falando de uma realidade que envolve diretamente a razão de sermos igreja. Missões é aquela ação que envolve o ganhar almas para Cristo, que envolve a igreja se mover, se levantar e se mover. Quando nós falamos em missões, nós estamos falando desse movimento da igreja. É quando a igreja se movimenta na direção daquilo que ela foi chamada para ser e para viver. Isso é missões. Missões é quando a igreja se levanta e caminha na direção do seu chamado. Quantos aqui são igreja? Quando nós falamos em missões, nós estamos falando do teu chamado. Eu gostaria de ler um texto com vocês em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler 3 versículos, 13, 14 e 15. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que reconhecer o Senhor. Pois como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não ouve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite e sermos edificados. E que nesta noite nós possamos, Senhor, nos levantar e nos posicionar, Senhor, para que possamos ser a igreja que o Senhor sempre sonhou. Que possamos ser esse grupo de pessoas que se reúnem em teu nome para te louvar e engrandecer pelas tuas bênçãos, pela tua provisão, pelos teus cuidados, mas que também possamos ser esse grupo de pessoas que se reúnem para proclamar a tua verdade, rompendo barreiras culturais e fazendo, Senhor, o teu nome conhecido em todas as nações. Desperta-nos para isso, no teu santo e sublime nome. Amém. Queridos, ontem aconteceu um evento extraordinário aqui no Brasil. Você já deve ter acompanhado aí, muitos de vocês, alguns irmãos aqui da igreja participaram do Descend, outros acompanharam aí pela internet o que Deus realizou ontem. Foram mais ou menos 120 mil pessoas em 3 estádios de futebol, passaram ali um período ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados e desafiados a irem e apresentar o nosso Senhor a todas as nações. Eu achei fantástico porque foi uma grande mobilização e é importante nós lembrarmos que nós estamos vivendo um momento muito especial. A igreja brasileira está vivendo um momento muito especial. Nós somos a nação onde a igreja evangélica tem crescido. É uma das nações onde a igreja tem crescido no mundo. Nós fazemos parte desse chamado bloco centro-sul do mundo, que começa ali pela China. Os números mostram que são mais ou menos 20 mil novas conversões na China. E aí vem para cá, passa pela Colômbia, Chile, Brasil e alguns países da América Latina, como Guatemala, queridos. Hoje, o país, a Guatemala é um país predominantemente cristão. Mais de 50% dos guatemaltecas são cristãos, servem a Jesus. Eu louvo ao Senhor porque a igreja está se expandindo. Os centros urbanos têm sido alcançados pelo poder do Evangelho de uma forma muito especial. Mas a obra continua e os desafios continuam grandes. Os desafios ainda continuam grandes diante de nós. É importante que você entenda que os campos estão prontos. Os campos são grandes. E os trabalhadores para essa grande colheita ainda estão sendo convocados. E eu acredito que essa noite é uma noite de uma grande convocação.
Muitos de nós não conhecemos a realidade de um mundo sem Jesus. Eu quero compartilhar com vocês algumas estatísticas, para depois eu entrar na palavra. Olha só que coisa legal, ou preocupante. A população mundial está aumentando numa proporção acima de 70 milhões ao ano. E apesar desse grande crescimento que nós temos visto em alguns países desse chamado centro-sul do globo, apesar desse crescimento, ainda deste número de 70 milhões que nascem todos os anos, apenas 4% deles ainda estão sendo alcançados pelo Evangelho. 4%. Escute, 1/3 da população mundial ainda não ouviu o nome Jesus. Esse nome que você escuta todos os dias. Esse nome que eu e você temos a oportunidade, o privilégio de cultuar aqui todos os domingos. Esse nome que faz parte do nosso cotidiano. Meus irmãos, 1/3 da população mundial ainda não tem contato com esse nome. São 80 mil pessoas que morrem todos os dias sem nunca terem ouvido o nome de Jesus. 80 mil. Hoje, irmãos, são mais ou menos 90% do mundo inteiro ainda está distante do Senhor. 90%. Não tem contato com a verdade do Evangelho. Tem contato com a mensagem, mas não participaram. Não tomaram para si o Evangelho como poder transformador de suas vidas. 90%. O pastor Larry Stockstill, da Bethany, ele disse algo muito interessante. Se pegássemos todas essas pessoas, todas essas 90% de pessoas que ainda não se relacionam com Cristo, e pudéssemos colocar enfileirado, uma atrás da outra, daria aproximadamente 34 voltas ao mundo, só de pessoas que estão caminhando em passos largos para o inferno. É impressionante nós percebemos que há mais de 2.000 anos, depois de 2.000 anos da mensagem do Evangelho de Jesus, ainda existem 2.000 povos que não conhecem, que não ouviram falar de Jesus. De acordo com a Sociedade Bíblica Unida, existem 6.809 línguas faladas no mundo. 563 desses idiomas e dialetos têm acesso à Bíblia completa. Apesar da diferença, da discrepância de número, é importante ressaltar que esse número de 563 línguas e dialetos que possuem a Bíblia completa representam aí 5,1 bilhões de pessoas que têm acesso às Escrituras. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? 1334 só possui o Novo Testamento, mas ainda existem cerca de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso às Escrituras, porque elas não estão traduzidas no seu dialeto, na sua língua, no seu idioma. Você já deve ter ouvido falar na chamada janela 1040. Quando já ouviu falar nisso? Deixa eu explicar para você. O mundo é dividido em duas partes iguais através de uma linha imaginária chamada linha do Equador. A chamada janela 1040 está entre o grau 10 e 40 em relação a essa linha do Equador. Nesta janela 1040, ou nos graus 10 e 40, estão concentrados ali, para que você tenha ideia, estão concentrados ali 2,3 bilhões dos povos menos alcançados no mundo. Se encontra nessa janela, nesse espaço de países, 97% dos povos menos evangelizados do mundo, 99% dos pobres menos evangelizados do mundo, e ainda ele é dominado pelos 3 blocos religiosos, que são islamismo, hinduísmo e budismo, e 57 países da lista dos 60 menos evangelizados estão nessa região. Agora, a informação mais preocupante dentro dessa região é que existem mais ou menos de 3 a 8 mil missionários que estão inseridos, estão desenvolvendo trabalhos nessa região. Agora pense comigo, irmãos, nós estamos falando de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. São 3 mil missionários tentando alcançar
2,3 bilhões de pessoas. Se você puder fazer o cálculo aí, você vai ter uma noção de quanto é necessário cada um desses missionários ganhar por hora para que esses 2,3 bilhões de pessoas sejam alcançadas. Essa é uma visão global. No Brasil, vamos trazer mais para perto as perspectivas. No Brasil, é importante saber, irmãos, que nós vivemos num país com 257 tribos indígenas. Estou falando de aproximadamente 364 mil pessoas distribuídas entre essas tribos e 185 línguas ou dialetos diferentes. Você tinha essa percepção do Brasil, não? Agora escute, de todas essas tribos, 257 tribos, apenas 4 delas possuem a Bíblia completa. 34 dispõem do Novo Testamento e outras 59 contam com pequenas porções bíblicas. Agora, das 120 tribos existem, de todas essas 257 tribos, 120 necessitam urgentemente de traduções das Escrituras. Muitos de nós, no contexto urbano, na grande metrópole, não tem ideia de que faz parte de cumprir o chamado da igreja, cumprir a grande comissão, com a tradução das Escrituras nesses dialetos. Isso faz parte dessa grande missão. A igreja brasileira, os campos missionários no Brasil precisam de tradutores das Escrituras, pessoas dispostas a aprender a língua nativa, a aprender aqueles dialetos e traduzir a Bíblia para esses dialetos. Isso é um desafio, um grande desafio missionário. É importante que você entenda, meu irmão, que só ali na bacia amazônica existem 37 mil povos e ainda existem 10 mil povos de todo esse conjunto de cidades, de vilarejos que cercam ali o Amazônia. 10 mil povos ainda não têm uma igreja evangélica sequer. Existem as comunidades sertanejas. Nessas comunidades, irmãos, apesar dos grandes avanços missionários nos últimos 10 anos, ainda existem 6 mil assentamentos sem a presença de nenhuma igreja evangélica sequer. Nós ainda estamos vivendo um grande desafio como igreja. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Vamos trazer um pouco mais para perto, vamos estudar um pouco sobre o Blumenau. Vale entender que nós estamos numa cidade com um dos maiores índices de depressão e suicídio do nosso país. Todos nós conhecemos alguém com depressão. A maioria de nós conhece alguém que já tentou suicídio. O ateísmo tem chegado em nossas escolas, influenciando crianças e jovens. Ideologias e movimentos politicamente corretos têm tentado impor à força as suas ideias que afastam o homem cada vez mais de Deus. É a realidade da nossa cidade. Famílias estão sendo degeneradas pela imoralidade, pela falta de verdade, pela falta de caráter, traição, vícios, drogas, bebidas, pornografias. É a realidade espiritual que permeia a nossa cidade. Escute, mas isso é por pouco tempo, porque o remédio, a solução da cidade de Blumenau está aqui. A solução para esta cidade está sentada aqui hoje. Você é a solução. Levanta tua mão e diga: eu sou a solução. Eu sou a ferramenta de Deus. É você que Deus usa. E essa é a realidade. Esses são os desafios que nós como igreja precisamos compreender. Agora é importante que você saiba, irmãos, que esses desafios precisam ser os teus desafios, porque nós somos a igreja. A igreja é esse grupo de pessoas que foi lavada, comprada, remida, regenerada, restaurada, liberta das trevas e transportada para o reino da luz. Nós somos esse grupo de pessoas. Somos nós
as ferramentas de Deus para salvar a nossa nação. Somos nós as ferramentas de Deus para tirar Blumenau de toda essa realidade de depressão, de suicídio, de morte. Somos nós, irmãos, que somos os canais de Deus para mudar a história do nosso país, para alcançar índios, para alcançar as comunidades ribeirinhas, para alcançar aquelas comunidades que ainda não têm igreja. Somos nós. É eu e você. E é importante que você entenda, em primeiro lugar, quando nós falamos em missões, nós falamos de uma ação que é o privilégio da igreja. Missões é um privilégio que só a igreja possui. Fazer missões é um privilégio que só você, como igreja, possui. Não é uma missão do governo. O governo não vai fazer missões. Não é uma função, um trabalho de uma ONG ou de uma empresa. Missões é o trabalho da igreja. Missões é uma oportunidade que Deus está te dando. Missões é um privilégio. Nós fomos restaurados, nós fomos alcançados. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus. E junto com essa reconciliação com Deus, nós recebemos um ministério, que foi o ministério da reconciliação. Quando nós falamos em missões, nós falamos de algo que surgiu no coração de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu no engano, quando o homem desobedeceu a Deus, Deus estabeleceu ali uma sentença, que da semente da mulher se levantaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O esmagar da cabeça da serpente significa os planos do diabo, os planos da serpente seriam desfeitos, seriam destruídos quando Jesus viesse ao mundo. E ele veio ao mundo, ele entregou a sua vida, ele morreu e ele ressuscitou. Mas, queridos, ele deu a tarefa de continuar, de propagar essas obras para nós, a igreja. Nós somos chamados para uma obra maravilhosa, irmãos. Eu estou falando para você aqui com essa empolgação, porque eu me sinto um privilegiado em compartilhar as Escrituras. Eu me sinto um privilegiado. Eu prego com alegria, porque eu sei, meu irmão, que isso não é uma tarefa pesada, mas é uma grande oportunidade. Queridos, presidente nenhum pode te dar um privilégio tão grande. Rei nenhum pode te dar um privilégio tão grande. Existia um homem há séculos atrás, seu nome era John Knox. A rainha Mary Stuart da Escócia se levantou por pressão da igreja católica para que ela enviasse soldados para matar o irmão John, para matá-lo, para fechar a igreja. Mas é curioso, irmãos, essa história é fascinante. Todos os soldados que iam até o irmão John voltavam convertidos. Ela enviava um outro grupo, e esse grupo novo voltava convertido. E um dia fizeram um questionamento para essa rainha Mary e perguntaram: você não está fazendo nada para deter o irmão John, para deter aquele homem? Ela respondeu o seguinte, escute. Ela disse: as orações deste homem são mais poderosas do que os meus 10.000 soldados. É um privilégio para a igreja, é um privilégio para nós. Jesus, ele veio dar a sua vida para salvar a humanidade, mas ele não vai fazer isso sozinho. Foi por isso que ele olhou para mim e para você. Meu irmão, você é um escolhido de Deus. Você tem que entender isso. Tudo que Deus faz, ele faz pensando em missões. Todas as bênçãos que ele te dá, todos os milagres que ele libera sobre a igreja, todas as provisões que você tem vivido, é para tornar você uma testemunha daquilo que ele quer fazer nas nações, para que você possa se tornar uma testemunha do evangelho vivo e verdadeiro. Então tudo que Deus faz por você, ele faz pensando em alcançar outras pessoas. Tudo que Deus faz, todo milagre que ele libera sobre a tua vida, ele libera pensando em alcançar e te fazer um missionário.
E assim nós somos uma igreja viva e autêntica. E esse é um privilégio para nós. Eu e você somos chamados para levar a solução para esse mundo perdido na escuridão. Nós somos a luz do mundo. Isaías vai dizer que ainda que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, sobre ti resplandece a luz da glória do Senhor. E Isaías ainda fala assim: dispõe-te e resplandece. Olha para o teu irmão e fala: dispõe-te, resplandeça. Então, meu irmão, fazer missões é um privilégio para a igreja. Sinta-se desafiado por Deus. Entenda, Deus está te chamando e está fazendo de você um missionário na tua casa, um missionário no teu trabalho. Paulo disse a Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo. O que significa? Significa que vai haver momentos que você vai falar de Jesus, você vai ensinar sobre Jesus, você vai confrontar a pessoa acerca dos seus pecados e vai falar do amor de Jesus que perdoa pecados. Mas vai haver momentos que a tua mensagem vai ser o teu estilo de vida. Vai haver momentos que a tua mensagem vai ser o teu caráter, vai ser o seu comportamento. Meus irmãos, sinta-se privilegiado, porque missões é uma tarefa única, unicamente para a igreja. Amém ou não amém? Vocês estão me entendendo? Então, em primeiro lugar, fazer missões é um privilégio para a igreja. Segundo lugar, a capacitação para missões vem do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, o Espírito Santo não vem para a tua vida simplesmente para fazer morada. Não é isso, não é essa a intenção. Ele é o Espírito de Deus, ele já tem uma morada maravilhosa, mas ele vem na tua vida e faz morada em você para um propósito. Ele não quer simplesmente morar em você, ele quer morar na tua vida por um propósito. Ele quer te dar um propósito de vida, ele quer te dar um sentido para a tua vida. E o maior sentido que eu e você podemos ter na nossa vida é sermos instrumentos de Deus para tirar outros que estão caminhando para as trevas e transportá-lo ao reino de Cristo. Essa é a missão. Quando nós falamos em missões, nós estamos falando nisso. Quando nós falamos de um batismo com o Espírito Santo, entenda, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus veio àquele grupo de pessoas que estavam reunidas ali no dia de Pentecostes, imaginam ali um corpo formado. Cristo formou ali o seu corpo, assim como lá no jardim do Éden, Deus soprou fôlego, dando vida ao homem, Adão. Ele soprou o seu pneuma, o Espírito, o fogo, o fôlego sobre aquele corpo e começou a dar vida naquele corpo. A igreja nasceu quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ela. E ali, meu irmão, o texto diz, a Bíblia diz que eles estavam reunidos e de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso e começaram a ver línguas, labaredas de fogo na cabeça uma das outras. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. E a primeira ação daquela igreja foi se posicionar para a pregação da palavra. E logo no primeiro dia houve 3.000 conversões. E aí, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma série, você vai ver que a igreja passa por vários momentos de crescimento. No versículo 47, fala que o Senhor vinha agregando pessoas dia após dia. Depois você vai ver o número de 5.000 pessoas. Depois Lucas, o autor do livro de Atos, não consegue mais contar. As multidões estão sendo alcançadas. Cidades como Samaria, como Antioquia, estão sendo transformadas, como Éfeso, foram transformadas pelo poder do Evangelho, ativado quando o Espírito Santo de Deus veio. Muitas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo
é para simplesmente falar em línguas. Muitas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo é simplesmente para que você receba um dom. Meu irmão, muitas pessoas acreditam que o batismo com o Espírito Santo existe simplesmente para te fazer falar em línguas. Não, meu irmão, ele vem te tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus, um instrumento santo, um instrumento ungido nas mãos de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida, Deus se une à tua vida para te tornar uma potência nas mãos dele. É para isso que o Espírito Santo de Deus foi enviado. E quando ele é enviado, irmãos, e quando ele está em nós, aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que as nossas emoções nos limitam, aquilo que o nosso físico nos limita, ele vem com esse poder ilimitado, para que possamos revelar a sua glória. Foi para isso que o Espírito Santo de Deus foi enviado. Foi para que possamos cumprir a missão que Cristo confiou para a sua igreja. Como eu disse pela manhã, repito para vocês hoje, numa ocasião Jesus estava sentado com pecadores, e os fariseus, olhando aquilo, levantaram um questionamento: por acaso, olha só, Jesus, o Filho de Deus, sentado com pecadores. Jesus ouviu aquilo, se levantou e disse: por acaso são os que precisam de médicos? Jesus vai e diz assim: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Todo sacrifício que você faz sem o exercício da misericórdia é em vão. E Jesus termina dizendo o seguinte: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores e levá-los ao arrependimento. Aí vem Jesus e diz, em João capítulo 20, versículo 21, já ressuscitado, ele vai até onde estão os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E aí ele soprou o Espírito Santo, porque é impossível realizar uma obra tão grande sem a participação direta do Espírito Santo. E a partir daí é que você vai entender os efeitos de um avivamento. Todas as vezes que ocorreram avivamentos ao longo da história, houve despertamentos missionários. Os avivamentos na Morávia, por exemplo, 24 pessoas se reuniram para orar e buscar um poder do alto, para que algo maior viesse sobre aquele povo, e veio. Em alguns anos eles alcançaram mais de 60 mil pessoas, um grupo de 23. Você vai ver no avivamento em Gales, 100 mil pessoas sendo alcançadas em um ano. Nas Ilhas Hébridas, quando o Espírito Santo usou aquelas duas irmãs de 80 e 82 anos, meu irmão, foram mais de 100 mil conversões em meses. Porque quando o Espírito Santo de Deus é derramado, ele traz a igreja de volta aos planos de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, missões em primeiro lugar é um privilégio para a igreja. Em segundo lugar, a capacitação para missões vindo do Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar, missões é a maior expressão de amor e gratidão a tudo que Cristo fez por nós. Eu acho que você ainda não entendeu. Você só vai entender a importância de missões quando você entende tudo que Cristo fez por você. A Bíblia diz que ele abriu mão da glória do céu para esta terra, da riqueza à pobreza, pagar uma dívida que não era dele, mas minha e sua. Ele abriu mão do trono no céu para ir a uma sepultura, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Isso foi o maior ato de amor da história da humanidade.
você não vai ver um amor assim, você não vai conhecer outra expressão tão extraordinária de amor. Quando nós fazemos missões e quando colocamos no nosso coração que nós fazemos parte de um plano de tornar Cristo conhecido a todos os povos, de tornar Cristo conhecido em todas as nações, nós passamos a entender que não existe missão maior para a nossa vida. Não existe missão maior do que tornar Cristo conhecido. Não existe missão maior do que sermos um missionário lá na nossa casa. A nossa África começa em casa. A nossa África é no nosso ambiente de trabalho. A nossa África é em Blumenau. Escute, irmãos. Se você entender o que Cristo fez por você, quando você andar pelas ruas e você vê pessoas distantes do Senhor, aquilo vai te incomodar. Você não vai ficar conformado com aquilo. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: não vos conformeis com esse mundo. Nós não temos que nos conformar com a realidade. Todas essas estatísticas, essas informações que eu trouxe para vocês aqui, irmãos, isso deve incomodar o teu coração. Missões é a tua resposta ao amor que Cristo revelou pela tua vida na cruz do Calvário. Não sei quantos de vocês já ouviram falar num missionário chamado Richard Hambrand, um homem de Deus. Ele escreveu um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Ele tem um ministério, A Voz dos Mártires. Escute, ele teve uma experiência que quando ele estava num campo de concentração na Romênia, os soldados romenos, um soldado romeno foi até ele e disse: olha, você gosta de falar desse teu Jesus, eu gosto de torturar, vamos fazer um negócio. Se você falar de Jesus, eu torturo você. Negócio fechado. E jogou o irmão Richard no calabouço, numa prisão. Lá ele começou a pregar para os presos, a fazer cultos aos presos. E eles começaram a aceitar Jesus. E canções de louvor e adoração começaram a ser entoados ali, passava pelos corredores e atingiu as outras celas que eram contagiadas pelo poder de Deus. Os soldados ali colocados para vigiar os presos naquele campo de concentração, ouvindo os louvores, ouvindo as canções, também se entregavam a Cristo, e houve um grande mover de salvação ali naquele campo de concentração. Escute, aquele soldado que havia ameaçado o irmão Richard foi até ele e disse: olha, eu vim cumprir a promessa. Eu disse para você que se você pregar, eu iria torturá-lo. E você pregou, agora é a minha vez no negócio. Levou o irmão Richard para uma sala de tortura. E lá meu irmão passou mais ou menos 8 horas torturando o irmão Richard. Ele ficou com seu corpo todo ensanguentado, porque ele foi machucado, ferido por estiletes, por choques, por socos. Depois daquela horrível sessão de tortura, ele foi rastejando da sala de tortura até o calabouço, até o lugar, até a prisão. Ele foi rastejando, e na medida que ele rastejava, marcas de sangue ficavam no chão. Ele entrou no calabouço e ele encontrou ali uma parede para ele se encostar. Ele procurou a melhor posição para ele se encostar. E ali, meu irmão, depois que ele conseguiu, ele respirou fundo, olhou para os demais presos e disse: aonde foi que eu parei mesmo? Muitos de nós temos desistido de fazer missões. Muitos de nós temos desistido da obra de Deus por muito menos. Quem desiste da obra não entendeu o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quem fica no meio do caminho é porque não entendeu o que Cristo realizou por ele na cruz. Calvário é um lugar de morte, e a cruz de Cristo foi estabelecida ali naquele lugar de morte. Ele trouxe vida a toda a humanidade. E a nossa resposta em relação a isso que Cristo fez por nós é vista em missões. É vista no ganhar almas. Meus irmãos, vocês são missionários.
Vocês são chamados por Deus para uma obra maior do que todos os seus planos e projetos juntos, que é de tornar Cristo conhecido, que é tirar pessoas do vício, que é tirar pessoas do engano, da mentira e colocá-los na direção de Cristo, nesse caminho que é estreito. Nós somos agentes, somos chamados para sermos agentes de transformação. O nosso problema é que nós esperamos que outras pessoas tentem resolver o problema da nossa família. Nós esperamos que outras pessoas tentem resolver as nossas dificuldades no trabalho. Nós queremos que outras pessoas resolvam as situações no nosso bairro. Nós estamos esperando por pessoas, quando na verdade, irmãos, eu creio que Deus nessa noite está com seus olhos voltados para você, com grandes expectativas. Imagine isso. Os olhos de Deus estão voltados para você com a expectativa de que você saia daqui hoje um missionário, alguém apaixonado por torná-lo conhecido, alguém apaixonado por Jesus e por sua obra, alguém disposto a fazer do seu chamado algo maior do que sua própria vida. Deus está olhando para você com grandes expectativas, porque os maiores milagres no mundo hoje são vistos nos campos missionários. Os maiores milagres, as coisas mais extraordinárias hoje são vistas em campos missionários. São vistos, olha só, mortos sendo ressuscitados, pessoas que pisaram em minas terrestres e perderam suas pernas. Tem missionários orando e as pernas amanhecem no lugar. Você não consegue entender o que é isso. Pessoas sendo curadas das doenças mais terríveis e consideradas incuráveis. Pessoas estão sendo curadas nos campos missionários. Por quê, irmãos? Porque as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, a Bíblia diz que seguirão os que crê. Para seguir tem que se movimentar, para seguir tem que fazer. E eu acredito que Deus não é um Deus que revela seus milagres só nesses lugares. Ele é um Deus que revela os seus milagres através daqueles que se dispõem, aonde estiverem. O que eu estou falando para vocês, irmãos, é que quando você entender que você é um missionário, os milagres extraordinários de Deus se revelam por meio da tua vida. E aí eu já vejo, irmãos, os grandes testemunhos que virão. Eu vejo aqui grandes missionários, pessoas que vão vir com testemunhos. Se você crê, irmãos, você recebe isso. Eu vejo pessoas aqui que serão grandes missionários na sua casa e vão ver pais, jovens, vão ver seus pais entregando suas vidas a Jesus. Mães, vocês vão ver os seus filhos se rendendo a Cristo. Esposas, vocês verão seus maridos que outrora com corações duros, esses corações serão quebrados e eles virão à igreja e servirão a Jesus ao teu lado. Você vai ver milagres acontecerem por meio de você. Meu irmão, entenda que você é um canal de Deus para transformação. Isso é missões. Isso é fazer missões.